A noite em que decidi o destino da minha maternidade começou com um gin tônica e uma confissão à minha melhor amiga, Carla, no meio do barulho ensurdecedor da boate da moda. É hoje, Carlinha, eu disse, quase gritando para ser ouvida. Hoje é o dia. Meu período fértil está no auge e eu vou escolher o pai do meu filho esta noite. Ela me olhou como se eu tivesse perdido o juízo, mas no fundo, sabia que eu falava sério. Aos 34 anos, vice-diretora de desenvolvimento na filial recém-instalada da gigante de tecnologia Tech Solutions, eu tinha uma carreira em ascensão, um apartamento legal, mas o relógio biológico apitava mais alto que qualquer notificação do meu celular. Homens apareciam e sumiam como estrelas cadentes. Relacionamentos sérios pareciam uma lenda urbana contada por amigas mais otimistas. E eu não ia esperar mais. Meu plano era simples, talvez louco, mas para mim, naquele momento era a única saída. Uma noite, um doador anônimo e a realização do meu maior sonho. Mal sabia eu que meu doador anônimo estava prestes a se tornar a figura mais presente e inesperada da minha vida, e que meu plano cuidadosamente arquitetado estava a um passo de explodir na minha cara de uma forma que eu jamais poderia imaginar, levando-me por um caminho de dor, injustiça e, finalmente, uma felicidade que eu nem ousava sonhar. Carla, sempre a voz da razão, tentou me dissuadir com uma lista de possíveis desastres. Aline, você pirou de vez? E se o cara for um psicopata? E se ele quiser assumir depois? E se você se apaixonar, sua romântica incurável disfarçada de pragmática? Relaxa, eu disse, dando um gole generoso na minha bebida, sentindo a coragem. Líquida fazer efeito e silenciar as vozes da dúvida. Psicopatas não costumam ser charmosos e discretos. Eles geralmente vêm com um manual de instruções de como fugir deles. E eu não vou me apaixonar por uma transa de uma noite. Já passei dessa fase. O plano é claro. Ele precisa ser bonito, parecer saudável e, o mais importante, não ser daqui. Alguém de passagem, que suma no dia seguinte como fumaça e nunca mais apareça. Sem laços, sem drama, só o bebê. Minha voz soava mais confiante do que eu realmente me sentia. Varri o bar com os olhos, avaliando os candidatos com o rigor de uma headhunter em busca do CEO perfeito para a minha prole. A maioria não passava no meu rigoroso controle de qualidade. Eram muito jovens, muito barulhentos, muito disponíveis. Até que ele entrou. Alto, cabelos escuros penteados para trás de um jeito charmoso, mas sem esforço. Vestia uma camisa social escura, mangas dobradas nos antebraços, revelando um relógio elegante, e tinha um ar sério, quase deslocado naquele ambiente festivo e superficial. Ele se sentou sozinho no balcão, pediu uma água com gás, ponto para ele, autocontrole, e ficou observando o movimento com uma expressão que misturava tédio e uma curiosidade analítica. Bingo. Era ele. Criei coragem, aquela que só um objetivo muito forte te dá, e me aproximei. Posso te pagar uma bebida de verdade? Perguntei, tentando soar casual e divertida. Não a caçadora de genes que eu era. Ele me olhou, e seus olhos castanhos eram surpreendentemente calorosos, desmentindo a seriedade inicial. Um sorriso discreto, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Acho que posso aceitar, mas só uma. Não sou muito de boates. Sua voz era grave e calma, um bálsamo no meio da música eletrônica pulsante. Nem eu. Menti descaradamente, piscando. Mas às vezes a gente precisa sair da rotina, né? Sou Aline. Lucas, ele respondeu, apertando minha mão. A corrente elétrica foi instantânea, inesperada, e por um segundo quase me esqueci do plano. Prazer, Aline. Conversamos por quase 1 hora, e a cada minuto eu me convencia mais de que ele era o escolhido. Descobri que ele realmente não era da cidade. Estava aqui temporariamente a trabalho, para resolver uns pepinos numa empresa local e alinhar as coisas. A descrição vaga era perfeita. Ele mencionou que só tinha ido à boate porque um amigo o arrastara, prometendo uma noite épica. Mas o tal amigo já tinha se arranjado e sumido, deixando-o à própria sorte. A cada detalhe, meu plano parecia se encaixar melhor, como peças de um quebra-cabeça cósmico. Ele era inteligente, educado, tinha um humor sutil,
E o mais importante, parecia ser o tipo de homem que respeitaria os limites e sumiria pela manhã sem deixar rastros ou cobranças. Então, eu disse, depois de um tempo, jogando minha última cartada, o coração batendo forte contra as costelas. Já que seu amigo te abandonou e você não é muito de boates, meu apartamento é aqui perto. Tem um bom vinho e uma conversa melhor ainda. Tentei manter o tom leve, mas meus olhos provavelmente denunciavam a intensidade da minha proposta. Ele hesitou por um instante que pareceu uma eternidade, e por um momento achei que meu plano meticuloso iria por água abaixo. Mas, então, aquele sorriso discreto voltou, agora com um brilho a mais nos olhos. Por que não? A noite ainda é uma criança, e a sua companhia é certamente mais interessante que a deste bar. A noite foi intensa, respeitosa, mas com uma química inegável que transcendia o físico. Eu me senti desejada, viva, e ele parecia genuinamente interessado em mim, na Aline por trás da fachada de executiva, não apenas no meu corpo. Quando adormeci em seus braços, uma parte de mim, aquela que Carla temia, a romântica incurável, sentiu uma pontada de algo que não deveria, algo perigosamente parecido com conexão. Mas a Aline pragmática, a arquiteta do plano, logo, tomou o controle. Era só uma noite, um meio para um fim. Acordei sozinha na manhã de sábado. Um bilhete na mesinha de cabeceira, escrito numa caligrafia elegante e firme. Aline, precisei sair cedo. Assuntos urgentes. A noite foi incrível. Lucas. Curto, educado, sem promessas, sem telefone. Perfeito. Suspirei aliviada, embora uma pequena parte de mim, teimosa e rebelde, sentisse uma pontinha de decepção. Bobagem. O plano seguira conforme o esperado. Agora era só esperar e torcer para que a biologia tivesse conspirado a meu favor. A segunda-feira seguinte chegou com a promessa de uma semana infernal. Fui convocada para uma reunião de emergência com toda a diretoria da filial. Boatos corriam pelos corredores como fogo em palha seca, que o CEO da matriz viria pessoalmente para aparar umas arestas e possivelmente rolar algumas cabeças. O Sr. Bessa, meu diretor e algoz particular, estava visivelmente nervoso, andando de um lado para o outro em sua sala, o que me deu uma pequena, mas maligna satisfação. Ele era o tipo de chefe que via qualquer mulher em ascensão, especialmente uma competente como eu, como uma ameaça direta ao seu reinado medíocre. Entrei na imponente sala de reuniões, preparei meu bloco de notas e meu sorriso profissional mais convincente. Os diretores dos outros departamentos já estavam lá, cochichando em voz baixa, a tensão palpável no ar. Então, a porta principal se abriu e ele entrou, seguido por sua assistente. Meu coração não parou. Ele despencou. Gelei da cabeça, aos pés, o sangue parecendo se transformar em gelo nas minhas veias. Era ele. Lucas. O homem da boate. O doador anônimo, com quem eu tinha dormido há menos de 48 horas. E, aparentemente, o novo todo-poderoso da Tech Solutions Brasil, o CEO que viera resolver uns pepinos. Aqueles pepinos incluíam, muito provavelmente, a minha cabeça se ele descobrisse a verdade. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo, um instante congelado no tempo. Vi um lampejo de reconhecimento nos olhos dele, talvez surpresa, rapidamente substituído por uma expressão profissional e impenetrável. Ele não demonstrou absolutamente nada. Eu, por outro lado, senti o sangue fugir do meu rosto, as mãos começarem a suar frio. Tentei disfarçar, baixando os olhos para o meu bloco, fingindo anotar algo de extrema importância, mas minhas mãos tremiam tanto que a caneta dançava no papel. Bom dia a todos. A voz dele soou firme, exatamente como eu me lembrava da boate, mas agora com uma camada extra de autoridade que impunha respeito e silenciava qualquer murmúrio. Sou Lucas Almeida, e como alguns de vocês sabem, estarei aqui, pelas próximas semanas, para supervisionar a reestruturação e otimização dos processos desta filial. Ele começou a falar sobre metas, desafios, novas diretrizes, usando jargões corporativos que normalmente me interessariam, mas que agora soavam como o prenúncio da minha desgraça. E eu mal conseguia respirar. Cada palavra dele era uma facada, no meu plano cuidadosamente elaborado.
Temporariamente, ele dissera na boate. Mas temporariamente na cadeira de CEO, com acesso a todos os meus dados, meu histórico, e com o poder de decidir meu futuro na empresa, era muito, muito diferente de temporariamente num bar qualquer. O que eu tinha feito? O desespero começou a me sufocar. A sensação de estar presa numa armadilha criada por mim mesma. A ironia era cruel. Ele não deu qualquer indício de que me conhecia. E eu, obviamente, fiz o mesmo, encarnando a profissionalismo que mal conseguia sustentar. Durante toda a reunião, que durou uma eternidade, senti seu olhar sobre mim algumas vezes, penetrante, analítico. Mas quando eu criava coragem para encará-lo, ele estava sério, profissional, dirigindo-se a outra pessoa ou analisando algum gráfico na tela. Era como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Ou talvez ele fosse apenas um ator muito bom, esperando o momento certo para o cheque-mate. 2 semanas depois, com Lucas ainda pairando sobre a filial como uma águia observadora, o teste de farmácia confirmou o que eu já suspeitava. Positivo. 2 listras rosas que selaram meu destino. Uma onda de euforia e pânico me invadiu simultaneamente. Eu ia ser mãe. Consegui! Mas o pai do meu filho era o CEO da empresa onde eu trabalhava. Aquele pequeno detalhe transformava meu sonho numa potencial bomba-relógio. A primeira parte do plano estava concluída. A segunda, bem mais complicada, era esconder a gravidez o máximo possível, especialmente no trabalho, e principalmente dele. A Tech Solutions tinha uma política progressista no papel, mas a realidade, especialmente sob a gestão do meu diretor, o Sr. Bessa, era outra. Ele já vivia pegando no meu pé, ciente da minha eficiência e com um medo paranoico de que eu almejasse seu cargo, o que honestamente eu almejava e ele sabia disso. Uma gravidez para ele seria a desculpa perfeita para me sabotar de vez. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica. Viver com o segredo, vê-lo nos corredores, participar de reuniões onde ele estava presente, sabendo que eu carregava um filho dele em meu ventre, era surreal e aterrorizante. O medo constante de que ele descobrisse, de que meu plano viesse à tona da pior maneira possível, me consumia. Eu me sentia uma fraude, uma impostora. O Sr. Bessa, percebendo a pressão extra da presença do CEO e talvez farejando minha vulnerabilidade, tornou-se ainda mais insuportável. Qualquer pequena falha minha era apontada com alarde. Qualquer sugestão minha era descartada com desdém e um sorriso sarcástico. Aline, querida, ele disse um dia na frente de toda a equipe, após eu apresentar uma solução inovadora para um problema crítico no Projeto Fênix, um projeto de grande visibilidade que eu liderava informalmente há meses e pelo qual dava meu sangue. Sua ideia é criativa, sem dúvida, mas talvez um pouco ambiciosa demais para nossa realidade atual, não acha? Vamos seguir com a abordagem mais conservadora e segura do Mário, sim? Mário, que tinha apenas adaptado superficialmente uma ideia minha antiga e a apresentado como sua, senti o sangue ferver, a injustiça queimar em minha garganta, mas engoli a raiva e a humilhação. O olhar de Lucas Almeida estava sobre nós, neutro, observador. Ele não interveio. E por que interviria? Para ele, eu era apenas mais uma funcionária. Ou será que ele estava apenas esperando o momento certo para me desmascarar, para usar minha loucura contra mim? A incerteza era enlouquecedora e me deixava em constante estado de alerta. Eu percebia, no entanto, que desde a chegada de Lucas, Bessa parecia ainda mais determinado a minar minha credibilidade, talvez por medo de que o novo CEO reconhecesse meu valor. A gravidez avançava, e com ela os enjoos matinais que me obrigavam a correr para o banheiro em momentos inoportunos e um cansaço que me deixava exausta ao final do dia. Eu me esforçava para manter a aparência, para ser impecável no trabalho, para não dar à Bessa mais munição, mas estava no meu limite físico e emocional. Carla era meu único apoio, minha confidente. Você precisa contar a ele, Aline. Ela insistia em nossas conversas sussurradas ao telefone. É o certo a fazer. Ele tem o direito de saber. Contar o quê, Carla? Que eu o usei para engravidar? Que o CEO da minha empresa é pai do meu filho e não sabe? Ele me demitiria na hora e com razão. Seria o fim da minha carreira, do meu sustento. Eu desabafava, sentindo o peso do mundo nas minhas costas.
O Sr. Bessa, com seu faro para a desgraça, alheia e sua habilidade para farejar qualquer fraqueza, começou a notar minhas idas frequentes ao banheiro e minha palidez constante. Algum problema de saúde, Aline? Ele perguntava com falsa preocupação, um brilho malicioso nos olhos. Você parece um pouco pálida, sobrecarregada, talvez. Talvez precise de umas férias longas. Era uma ameaça velada, um aviso de que ele estava de olho. A notícia da minha gravidez acabou vazando de forma dramática. Durante uma apresentação tensa para um grupo de investidores, onde eu estava defendendo a viabilidade técnica de uma nova funcionalidade do projeto Fênix, a pressão baixou de repente. Senti o mundo girar, as luzes ficarem mais fortes, e a última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o rosto preocupado de Lucas Almeida na primeira fila. Acordei alguns minutos depois numa sala reservada, com uma paramédica ao meu lado. Nada grave com o bebê. Felizmente, apenas um susto. Mas o segredo tinha acabado. O gato estava fora do saco, e todos os olhares curiosos se transformaram em cochichos maldosos e especulações. E o Sr. Bessa? O Sr. Bessa viu sua oportunidade de ouro para me aniquilar profissionalmente. Fui convocada para a sala dele no dia seguinte. Ele mal esperou que eu me sentasse. Aline. Ele começou com uma falsa solenidade que me embrulhou o estômago, os olhos brilhando de satisfação mal disfarçada. Parabéns pela gravidez. Uma bênção, realmente, um momento sublime na vida de uma mulher. Mas como você sabe, e como ficou evidente ontem, o projeto Fênix está numa fase crítica, demandando foco total e energia constante. Precisamos de alguém com total disponibilidade e foco. Dada sua condição e as naturais instabilidades, os mal-estares, a necessidade de repouso que ela acarreta, achamos melhor te poupar de tanto estresse e responsabilidade. O Mário, que já está a par de tudo, assumirá a liderança total do projeto a partir de hoje. Senti como se tivesse levado um soco no estômago, o ar me faltando. O projeto Fênix era meu filho profissional. Eu tinha dedicado noites em claro, fins de semana inteiros, cada gota da minha criatividade e energia a ele, desenvolvido a maior parte da arquitetura complexa que o sustentava. Ser arrancada dele daquela forma, com uma desculpa tão vil e discriminatória. Sr. Bessa, minha gravidez não afeta em nada minha capacidade profissional. Protestei, a voz embargada pela raiva e pela injustiça que me sufocavam. Eu sou perfeitamente capaz de liderar o projeto, como vinha fazendo com sucesso. Isso é discriminação clara e absurda. Discriminação? Que palavra forte e inadequada, Aline. Ele disse cínico, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Estou apenas pensando no seu bem-estar e no do projeto. Grávidas ficam emotivas, precisam de descanso, têm outras prioridades. É o melhor para todos, acredite. Ele sorriu vitorioso, saboreando minha derrota. Eu sabia que ele estava errado, que a empresa tinha políticas formais contra esse tipo de atitude. Mas quem acreditaria em mim contra ele, o diretor estabelecido, especialmente agora, com a prova do meu desmaio? E se eu recorresse ao CEO? Contaria a ele sobre o bebê? Imploraria por ajuda? Impossível. Seria admitir minha loucura inicial. Saí da sala dele arrasada, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem que eu pudesse contê-las. Senti-me impotente, humilhada, traída pela empresa à qual eu dedicara tanto. O trabalho era uma parte enorme da minha identidade, e ser sabotada, daquela forma doía profundamente. Aquele projeto era minha chance de provar meu valor para uma promoção que eu tanto almejava, e agora Bessa a usava para me afastar e provavelmente colher os louros do meu esforço. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Fui relegada a tarefas menores, quase burocráticas, que não exigiam nem metade da minha capacidade. Meus colegas, antes parceiros e amigos, agora me olhavam com uma mistura de pena e distância, com medo de se associarem a mim e sofrerem represálias de Bessa. Eu me sentia cada vez mais isolada, um fantasma nos corredores da empresa que eu tanto amava. Lucas Almeida continuava sua rotina, impassível, distante. Nossas interações eram estritamente profissionais, breves e formais, quase sempre em grupo. Às vezes, eu pegava seu olhar em mim, um olhar que eu não conseguia decifrar. Havia uma tensão palpável no ar,
sempre que estávamos no mesmo ambiente. Uma eletricidade que só eu parecia sentir, ou que ele era mestre em disfarçar e ignorar. Era como se a noite que compartilhamos fosse uma miragem, um sonho distante. Certa manhã, houve uma reunião geral sobre o andamento dos projetos estratégicos, presidida por Lucas. O projeto Fênix foi apresentado por Mário, que, previsivelmente, se atrapalhou com os detalhes técnicos e mal conseguiu responder a algumas perguntas mais complexas da equipe e do próprio CEO. Lucas Almeida, com sua postura séria e incisiva, fez várias perguntas que expuseram a falta de profundidade de Mário sobre os aspectos cruciais do projeto. Senhor Bessa, disse Lucas, a voz calma, mas com um tom que não admitia réplicas e fez todos na sala prenderem a respiração. A senhora Aline Ferreira não era a líder técnica original deste projeto? Pelo que me consta das minhas análises preliminares, ela parece ter um conhecimento muito mais aprofundado e detalhado da arquitetura e dos desafios que o Sr. Mário. Sua ausência na liderança me parece contraproducente. Bessa engoliu em seco, o rosto empalidecendo visivelmente. Sim, senhor. Almeida, mas... Como mencionei, devido à sua gravidez e ao recente mal-estar, decidimos poupá-la de tamanho esforço, para que ela pudesse ter uma gestação mais tranquila e segura. A desculpa soou ainda mais patética na frente de todos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas Almeida olhou para Bessa, depois para mim, que estava sentada no canto, quase invisível, e de volta para Bessa. Seus olhos eram frios como gelo, e por um instante temi por Bessa. Senhor Bessa, a Tech Solutions tem uma política de tolerância zero com qualquer tipo de discriminação, seja ela qual for. A gravidez de uma funcionária não é e nunca será motivo para afastá-la de suas responsabilidades ou oportunidades de crescimento, a menos que haja uma recomendação médica expressa e formal para tal. A senhora Ferreira é comprovadamente competente e essencial para este projeto. Quero que ela seja reintegrada à liderança técnica do projeto Fênix imediatamente. E quero um relatório detalhado na minha mesa até o fim do dia, explicando os motivos reais e as circunstâncias que levaram a essa decisão desastrosa e prejudicial para a empresa. Bessa ficou branco como papel. Gaguejou um sim, senhor, quase inaudível, e encolheu-se na cadeira, parecendo subitamente menor. Eu estava em choque, o coração batendo forte. Ele tinha me defendido, publicamente, e de forma tão incisiva e clara. Olhei para ele, e pela primeira vez em semanas, vi um lampejo do Lucas da boate, o homem justo e direto, o homem que eu escolhera, mesmo sem saber quem ele realmente era. Ser reintegrada ao projeto foi uma vitória, mas uma vitória com sabor amargo. Bessa, humilhado publicamente, passou a me infernizar de formas mais sutis, mas constantes. Prazos impossíveis, informações sonegadas, reuniões esquecidas. E meus colegas? A maioria passou a me tratar com uma hostilidade velada, um ressentimento palpável. Os corredores se tornaram um campo minado de olhares hostis e sussurros venenosos. Queridinha do CEO, só está no projeto por causa da barriga e da proteção dele. Aposto que o filho é dele, por isso tanta defesa. Essa última frase me atingia como um punhal no peito. Eles não sabiam o quanto estavam perto da verdade, e o quão aterrorizante essa verdade era para mim. Eu me sentia marcada, como se carregasse um alvo nas costas. Lucas Almeida, ou melhor, Senhor Almeida, como eu ainda o chamava em público, mantinha uma distância profissional calculada, mas seus olhos às vezes encontravam os meus nas reuniões e eu via uma sombra de algo. Preocupação? Curiosidade? Culpa, talvez? Eu não sabia dizer, mas era o suficiente para me dar um fio de esperança, mesmo que eu tentasse esmagá-lo para não me machucar mais. Ele intervinha discretamente em outras ocasiões, de formas quase imperceptíveis para os outros, mas claras, para mim. Uma vez, Bessa tentou me sobrecarregar com um relatório técnico extremamente complexo, com um prazo impossível de ser cumprido, claramente para me prejudicar e provar minha incompetência agora que eu estava protegida. No dia seguinte, o Sr. Almeida, casualmente durante uma reunião de alinhamento, pediu um relatório semelhante a outro departamento,
dividindo a carga de trabalho e me dando o fôlego que eu precisava desesperadamente. Em outra ocasião, Bessa esqueceu de me convidar para uma reunião crucial com um cliente internacional do Projeto Fênix, uma reunião para a qual eu tinha me preparado por semanas. No meio da reunião, para a qual fui chamada de última hora por um colega solidário, o Sr. Almeida perguntou diretamente pela minha participação, alegando que a visão técnica e estratégica da Sra. Ferreira seria fundamental para esclarecer alguns pontos para o cliente. Bessa teve que me dar a palavra, espumando de raiva contida, enquanto eu apresentava minhas soluções com clareza e confiança. Eram pequenas coisas, mas mostravam que ele estava atento, que não tinha me esquecido e que de alguma forma estava tentando equilibrar a balança sem expor nossa conexão. A barriga crescia, e com ela, os boatos e a pressão. Eu tentava ignorar, focar no meu trabalho, no meu bebê. Mas era difícil. A solidão era minha companheira constante. Certa noite, trabalhando até tarde para finalizar uma etapa crítica do Projeto Fênix, senti uma dor aguda no baixo ventre, seguida de tontura. Tentei me levantar para pegar um copo d'água, mas as pernas fraquejaram e eu caí, batendo a cabeça na quina da mesa. A dor era lancinante. Consegui pegar meu celular e ligar para Carla, mas minha voz mal saía. Desliguei e tentei ligar para uma ambulância, mas apaguei antes de completar a chamada. Acordei com o som de uma sirene distante e o rosto de Lucas debruçado sobre mim, a expressão tomada por um pânico que eu nunca tinha visto nele. Aline, você está me ouvindo? Fique calma, a ajuda está chegando. Sua voz era urgente, mas estranhamente calmante. Ele tinha minha mão na dele, e o toque era firme e reconfortante. Mais tarde, soube que ele também estava trabalhando até tarde, e ao passar pelo meu andar e ver a luz da minha sala acesa, achou estranho. Decidiu verificar e me encontrou desmaiada. Se não fosse por ele, no hospital, depois de uma bateria de exames, o médico me garantiu que o bebê estava bem, mas que eu precisava de repouso absoluto. Estresse e exaustão, foi o diagnóstico. Lucas ficou ao meu lado o tempo todo, lidando com a burocracia do hospital, falando com os médicos, garantindo que eu tivesse o melhor atendimento. Quando finalmente ficamos a sós no quarto, ele me olhou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Aline, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu preciso saber. Não aguento mais essa incerteza. Ele caminhou até ficar mais perto, e seu olhar era uma mistura de angústia e súplica. Esse bebê é meu, não é? O ar faltou em meus pulmões. A pergunta que eu tanto temia, feita no momento mais vulnerável da minha vida. Olhei para ele, para o homem que era meu chefe, o estranho de uma noite, o pai do meu filho, o homem que acabara de possivelmente salvar minha vida e a do nosso bebê. As lágrimas vieram aos meus olhos, impossíveis de conter. Não adiantava mais mentir, nem fugir. A verdade estava ali, entre nós, pesada e inegável. A senti lentamente, a garganta apertada. Sim, Lucas, é seu. Um turbilhão de emoções passou pelo rosto dele. Surpresa, choque, alívio e algo mais. Algo que se parecia muito com alegria? Ele não parecia irritado, nem horrorizado. Por que não me contou antes? Ele perguntou, a voz ainda suave, mas carregada de uma emoção contida, que era quase palpável. Por que passar por tudo isso sozinha? Eu entrei em pânico, confessei, a voz embargada, as palavras tropeçando umas nas outras. Quando descobri quem você era, naquela primeira reunião, eu não sabia o que fazer. Achei que você me odiaria, que pensaria que eu armei tudo para te dar um golpe. Expliquei meu desejo desesperado de ser mãe, minha decisão impulsiva e impensada naquela noite, o fato de ele ser temporário e parecer a escolha perfeita para um doador anônimo. Contei tudo, sem esconder nada, esperando a raiva, a demissão, o desprezo. Expus minha alma. Ele ouviu em silêncio, o olhar fixo em mim absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele suspirou profundamente, um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Aline! Ele começou, e eu me encolhi, esperando o pior. Ele se aproximou e, para minha surpresa, segurou minha mão com delicadeza. Sua mão era quente e firme, um porto seguro.
Você é uma mulher de coragem, de uma audácia impressionante, de ir atrás do que quer, mesmo que os métodos pareçam inconvencionais para o resto do mundo. Um brilho de algo que não era raiva, mas talvez admiração genuína, surgiu em seus olhos. Eu não vou mentir, estou chocado. E um pouco, assustado com a ideia de ser pai de repente. Mas não estou bravo, nem decepcionado. Não? Perguntei incrédula, a esperança começando a brotar em meu peito cansado. Não. Ele sorriu, um sorriso genuíno, terno, que aqueceu meu coração e dissipou parte do frio que eu sentia. Eu sempre admirei pessoas que têm a audácia de perseguir seus sonhos, por mais malucos ou impossíveis que pareçam. E você, Aline, queria ser mãe com todas as suas forças e fez acontecer à sua maneira. Ele apertou minha mão. Este bebê é meu filho, nosso filho, e eu não vou fugir dessa responsabilidade, nem desta situação inesperada e surpreendente que a vida nos apresentou. Nas semanas seguintes, enquanto eu me recuperava em casa sob ordens médicas, Lucas e eu começamos a nos conhecer de verdade. Visitas discretas no começo, depois jantares tranquilos em meu apartamento, longas conversas que varavam a noite. Descobri um homem gentil, inteligente, com um senso de humor incrível e um forte senso de justiça. Ele me contou sobre sua vida, as pressões e a solidão de ser CEO tão jovem, sua família, seus próprios sonhos. E eu contei a ele sobre meus medos, minhas esperanças, meus sonhos para nosso filho. A cada dia, a admiração mútua crescia, transformando-se em algo mais profundo, mais real. A grande reviravolta, o clímax da nossa história secreta, aconteceu na festa de fim de ano da empresa. Eu estava lá, um pouco desconfortável com minha barriga de quase 8 meses e os olhares curiosos que ainda me seguiam. O Sr. Bessa, quando me via, desviava o olhar com uma carranca. Lucas subiu ao palco para o discurso anual. Falou sobre os sucessos da empresa, os desafios superados, agradeceu a todos pelo empenho. E então, ele fez uma pausa, o olhar varrendo o salão até encontrar o meu. Este ano, ele disse, a voz clara e firme, ecoando pelo salão agora silencioso. Foi particularmente transformador para mim, tanto profissional quanto pessoalmente. Descobri talentos incríveis e uma força inesperada nesta filial. Também descobri que algumas pessoas, infelizmente, não compartilham dos valores de integridade e respeito que prezamos na Tech Solutions. Seu olhar endureceu por um instante, e eu vi Bessa se encolher discretamente. Houve tentativas de sabotagem, de minar o trabalho de colegas dedicados. O projeto Fênix, por exemplo, sofreu um ataque cibernético algumas semanas atrás que quase comprometeu dados cruciais. Uma investigação interna, que conduzi pessoalmente com nossa equipe de segurança de TI, revelou que o ataque partiu de dentro da empresa, de um acesso do diretor de desenvolvimento, Sr. Bessa, que tentou culpar a equipe de liderança do projeto, mais especificamente a Sra. Aline Ferreira. O queixo de Bessa caiu, o rosto transformando-se numa máscara de pânico. O salão explodiu em murmúrios chocados. Mas as boas notícias, Lucas continuou, o tom suavizando, superam em muito as... Mas, este ano também descobri que serei pai. Mais murmúrios, agora de surpresa e curiosidade. E a mãe do meu filho, ele continuou, um sorriso orgulhoso e apaixonado no rosto, os olhos fixos nos meus. É uma das mulheres mais fortes, inteligentes, resilientes e inspiradoras que já conheci. A líder brilhante do projeto Fênix, Aline Ferreira. Ele desceu do palco e caminhou diretamente até mim, sob os olhares atônitos e os flashes imaginários de todos. Pegou minha mão e a beijou com ternura, ignorando o mundo ao nosso redor. O queixo do Sr. Bessa, se possível, caiu ainda mais. Carla, ao meu lado, tinha lágrimas nos olhos e um sorriso de orelha a orelha, fazendo um "eu te disse", silencioso. Eu sei que nosso começo foi inusitado e um tanto caótico. Lucas sussurrou para mim, para que só eu ouvisse, sua voz embargada pela emoção. Mas estou incrivelmente feliz por este bebê. E por você, Aline. Quero construir uma família com você, se você me aceitar. Naquele momento, olhando nos olhos dele, senti todas as minhas defesas caírem, toda a dor e o medo se dissolverem. O medo, a incerteza,
a solidão, tudo desapareceu, substituído por uma onda de amor e gratidão. Eu não estava mais sozinha. Tinha um parceiro, um amigo, o pai do meu filho. E ele era muito mais do que eu jamais poderia ter sonhado naquela noite impulsiva na boate. Meu plano maluco tinha me levado por caminhos tortuosos e cheios de obstáculos ao amor da minha vida. E a família que eu tanto desejava, de uma forma que nem a mais fértil imaginação poderia prever. O Sr. Bessa foi discretamente convidado a se retirar da empresa na manhã seguinte. E eu? Eu estava prestes a começar o capítulo mais emocionante e feliz da minha vida, ao lado do meu chefe, meu amante, meu melhor amigo, e com nosso pequeno milagre a caminho. Obrigada por assistir essa história até o final. Deixe nos comentários o que você achou, qual a sua parte preferida, e não deixe de curtir o vídeo, nos seguir e ativar o sininho para não perder os vídeos com as próximas histórias. Até mais!